Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos costurar essa linda frasqueirinha. É a frasqueira mais fácil que tem, que vocês podem fazer, que não precisa de fole, é costura simples, costuras retas que vocês já estão acostumadas a fazer. Então, é muito fácil de fazer essa frasqueira e ela fica muito bonitinha. Essa aqui foi feita toda em material sintético. Esse material se chama corino, é o corino estampado, que vocês encontram lá no site da JJ Fivelas. Eu estou utilizando ela para guardar esmaltes, para guardar acetona. Ela fica bem alta, fica mais alta que esse vidrinho de acetona aqui, de 100 ml. E cabe muitos esmaltes aqui dentro. Eu utilizei o nylon dublado para fazer como forro, mas se vocês quiserem, podem fazer também com bagum, que ela vai ficar impermeável. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já curtam ele agora para me ajudar. E vamos para o nosso passo a passo. Para fazer esta frasqueira, eu já recortei aqui 2 retângulos, um para o forro e outro para a parte principal. O forro eu estou utilizando o nylon dublado ou o nylon acoplado, que a gente chama. Ele tem uma espuminha aqui embaixo, então ele já é dublado, ele ajuda a estruturar um pouquinho mais a peça. Se vocês quiserem fazer com um material totalmente impermeável, usem o bagum, que aí vai ficar legal também. E para fazer a parte principal, eu estou utilizando um corino estampado lá da JJ Fivelas, que é nossa parceira aqui no canal. Nós temos cupom de desconto para comprar no site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o site e o cupom de desconto para quem quiser adquirir. Esse corino é bem maleável, muito macio, então dá para vocês costurarem na máquina doméstica também. Para costurar qualquer sintético na máquina doméstica, vocês utilizem essa linha aqui, que é 100% poliamida. Quando nós estamos costurando tecido, a gente costura com a 100% poliéster. Para sintético, é 100% poliamida. Troquei a minha agulha de 14 para número 16 e vou utilizar o pontinho número 13,5. A gente aumenta um pouquinho o tamanho do ponto quando vai trabalhar com o sintético. Então, agora nós vamos fazer algumas marcações nesse material, para a gente poder cortar e costurar ele. Então, aqui, ó, nesse retângulo aqui de 27 por 40 centímetros, vocês vão fazer um risquinho aqui, marcando 6 centímetros, tá? Então, a gente vai dobrar aqui nos 6 centímetros. Pode até colocar uma fitinha aqui pra colar, só pra gente cortar direitinho, não ficar nada torto. Vou unir essa pontinha aqui. Também vou colocar uma fitinha. Então, essa aba aqui tem 6 centímetros, tá? A gente dobra direitinho, marca esses cantinhos e nós vamos marcar 4 caixinhas de leite. Essa caixinha de leite, ela tem 3,5 centímetros de profundidade e 3 de altura. 3,5 centímetros e 3. 3,5 centímetros e 3, e 3,5 centímetros e 3, porque aqui eu acrescentei meio centímetro pela margem de costura, que a gente vai costurar essa borda, e aqui não vai ser preciso costurar. Então, agora que eu marquei essas 4 caixinhas de leite com o material dobrado, assim, eu vou só recortar essas 4 caixinhas de leite e vou fazer isso também aqui no forro. Cortei as 4 caixinhas de leite, tanto na parte principal quanto na parte do forro. O nosso molde já está pronto. Agora, o nosso material já está pronto para costurar, tanto o forro como a parte principal. Antes de começar a costurar, eu vou prender a minha etiqueta. Eu não quis colocar ela antes para não confundir vocês. Depois que está recortado assim o material de vocês, vocês vão ver aqui a posição. Ó, essa parte maior aqui é a parte que fica na frente. E essa parte menorzinha é a parte da aba da frasqueira. Então, a etiqueta, vocês têm que prender ela aqui. Então, eu vou centralizar nessa partezinha maior, ó, cuidem para não costurar virada ou prender virada. Marquem 4 centímetros, deixa eu tirar o forro daqui. Marquem 4 centímetros da borda para baixo, a linha direitinho aqui. Eu vou prender essa etiqueta com rebite, então eu tenho balancinho. Se vocês têm etiqueta sintética de costurar, podem costurar aqui também. Lá no site da JJ Fivelas, vocês encontram tanto o balancinho, como as matrizes e como os rebites também. Então, dê uma olhadinha lá no site, para quem não tem ainda, pensar em ter, porque é um ótimo investimento. Então, eu vou prender essa etiqueta aqui e já volto para nós começarmos a costurar. Prendi a minha etiqueta, agora nós já podemos começar a costurar. Eu cortei aqui
29 centímetros de zíper, cortem um pouquinho maior que essa base, para ficar mais fácil de colocar o cursor. Então, eu vou abrir, vou colocar direito com direito, vou alinhar e fazer uma costurinha de segurança. E aqui também, direito com direito, alinha e faz uma costurinha. Depois, pega o forro, coloca direito com direito, deixa tudo bem alinhado e faz uma costura nessa borda e uma costura nessa borda aqui também. Prendi o forro e o zíper, agora nós vamos desvirar. Marquem bem essa costura do zíper, arrumem direitinho para ficar tudo alinhado. E agora, nós vamos fazer uma costurinha de pesponto nessa borda e nessa borda aqui também. E já vamos fazer uma costura em toda a lateral para prender o material principal com o forro, porque aí depois, no final, vai ficar mais fácil de fazer o acabamento. Fiz uma costurinha de pesponto aqui nessa borda e aqui nessa borda também. Já fiz uma costura prendendo os dois materiais, isso vai facilitar muito depois na hora da gente finalizar. Agora, eu vou prender a alça. Eu estou utilizando 25 centímetros de alça acetinada. Essa alça, ela é mais brilhosa. Vou mostrar para vocês a diferença. Essa é a alça acetinada e essa é a alça chique. Então, ela tem um pouquinho de diferença. Esses dois modelinhos de alça também vocês encontram no site da JJ Fivelas. Então, cortem 25 centímetros de alça, ela tem 3 centímetros de largura. Vou virar aqui para mostrar para vocês. Essa é a parte de baixo e essa é a parte da aba. Essa partezinha menor é a parte da aba, então vai ser aqui que a gente vai prender a alça. Aqui tem 6 centímetros, marca 3 centímetros. Aqui também marca 3 centímetros. Centraliza com a alça tem 3, marca 1,5. Faz uma costurinha de segurança aqui. E faz uma costurinha de segurança aqui nessa borda também. Fiz uma costurinha de segurança, já prendi a alça. Quem quiser deixar ela solta, assim pode deixar, que vai ficar legal também. Eu vou fazer uma costurinha, eu marquei daqui da borda até aqui, eu fiz um risquinho com a caneta que apaga com o calor do ferro, de 4 centímetros. Então, eu vou fazer uma costurinha vindo aqui pela borda, fazendo toda essa voltinha e finalizando aqui. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Começa essa costurinha aqui, faz a volta e finaliza aqui. Fiz uma costurinha aqui na alça e aqui desse lado também. Atrás o acabamento fica bem bonito. As pontinhas de linha de poliamida que sobrarem aqui das costuras, vocês queimem para fazer o acabamento, porque senão ela desmancha muito facilmente. Agora, nós vamos colocar o cursor. Eu vou colocar o cursor fechando para a esquerda e abrindo para a direita. Vou mostrar para vocês esse cursor com pedra. Aqui atrás tem um coraçãozinho. Também é lá da JJ Fivelas. E agora, nós vamos utilizar esse cursor aqui de cactos, que também tá uma graça. Então, para colocar o cursor, vocês cortem a pontinha dos dentes do zíper de um lado, para ficar mais fácil de encaixar. Encaixa de um lado. Encaixa o outro e puxa. Não deu aqui. Deixa eu arrumar direitinho. Encaixa um lado, encaixa o outro
e puxa. Olha se ficou bem alinhado as duas bordas, se ficou, fecha e coloca de novo para deixar o cursor no meio da peça. Deixa tudo bem alinhadinho, para ficar tudo super bonito. Olha se os dois lados do zíper ficou igual, se ficou bonitinho, pode deixar no meio da peça. Agora, nós vamos desvirar. Cuidem para não abrir o zíper, se abrir, vocês têm que colocar o cursor de novo. Agora, nós vamos unir aqui essa lateral, depois a gente corta esse excesso de zíper que ficou. Nós vamos fazer uma costurinha bem na borda de segurança, só para fechar. Aqui também vou unir, fazer uma costurinha de segurança, fecha, corta esse excesso de zíper, queima a bordinha. E eu vou utilizar o viés Boneon para finalizar. Então, o viés Boneon é só vocês dobrarem ao meio, encaixar aqui e fazer uma costurinha na borda. Depois a gente queima essa pontinha que fica sobrando aqui. Então, eu vou finalizar esse lado, depois a gente fecha as caixinhas de leite. Fiz o fechamento e o acabamento com o viés Boneon, fica bem bonito aqui nas laterais. E agora, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Então, aqui é só abrir, arruma direitinho os cantinhos do material para não ficar nada embolado aqui. Abre, faz uma costurinha de segurança, depois finaliza com o viés Boneon também. Arruma direitinho. Prende. E aqui também. Procura sempre deixar pro mesmo lado essa partezinha do viés. Se colocou aqui pra trás, coloca aqui pra trás também. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Esse acabamento aqui vocês podem fazer como eu fiz aqui, queimando as pontinhas, ou quem gosta pode dobrar pra dentro uma borda, já coloca aqui, já costura. E aqui no finalzinho também, dobra a pontinha e já costura. Ou se não, faz como eu fiz aqui, corta e queima essas pontinhas aqui para não desmanchar. Então, eu vou finalizar essas 4 caixinhas de leite e a nossa frasqueira já vai estar pronta. Fiz o acabamento nas 4 caixinhas de leite. Queimem as pontinhas do viés que fica sobrando ou as pontinhas de linha para dar o acabamento. Agora é só nós desvirarmos e a frasqueira já está pronta. Empurrem bem esses cantinhos para fora. Como eu falei para vocês, esse material é muito macio, bem maleável, vocês conseguem costurar tranquilamente na máquina doméstica também. Além desta cor de corino, lá no site da JJ Fivelas, vocês encontram outras cores disponíveis. Visitem para conhecer. Conhecer esses cursores lindos que eu utilizei aqui também.
Por dentro o acabamento fica bem bonito, super estruturada. Troquem esse forro pelo bagum, se vocês quiserem fazer impermeável, que vai ficar bem bonito também. Marquem bem essas dobrinhas aqui. Que é a parte do viés, então deixe bem marcadinho. Quem ainda não me segue lá no Instagram, me segue para acompanhar os meus vídeos. Eu já postei um reels desta aqui que eu tinha feito. Me sigam lá para vocês acompanharem as minhas publicações. Fica linda, linda essa frasqueira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!